Continuando aqui então, eu renomeei aqui os ossos das clavículas para shoulder.l.r também, que eu tive que fazer manualmente, foi esqueci no último. E aqui o nosso esqueleto então está completo. Se a gente entrar em modo de edição agora, vocês vão reparar que a hierarquia dos bones aqui está correto. Então ele está todo, digamos assim, todo unido, né, todo soldado da maneira certa. Só que o que acontece? Quando eu vou animar, eu tenho que trabalhar com uma hierarquia de bones. Por exemplo, digamos que eu quero fazer o personagem caminhar. Eu vou ter que basicamente movimentar cada osso da perna, que não é errado, só que é demorado pra caramba, tá? Que é a cinemática convencional, né? Forward Cinematic, como normalmente é conhecido. O FK, ele funciona, só que ele é muito demorado. Para a maioria das animações que a gente produz, ainda mais quando a gente tem uma dinâmica de games, assim, que elas podem ser complexas ou não, mas a ideia é que a produção dela seja bem mais tranquila. Fica um pouco complicado a gente animar com a cinemática convencional. Então, o mais interessante aqui para nós é trabalharmos com a cinemática inversa, que o que ela significa? Que eu vou basicamente manipular o osso da mão e ele vai trabalhar para mim o osso do braço inteiro. Então, como que a gente cria isso? A gente tem que duplicar alguns desses bones aqui para criar essa cinemática inversa. O Armature, ele tem suas próprias camadas. Aqui a gente tem as camadas básicas do Blender, as camadas de objeto. Então, por exemplo, eu posso ter várias camadas, eu posso apertar a tecla M e passar, multilayer, eu vou passar o Armature para a segunda camada. Então, na primeira camada eu tenho o nosso personagem, na segunda camada eu tenho os ossos. Isso é camada de objeto. Mas eu também posso ter camadas de bones, que são essas aqui, ó, que estão aqui justamente no painel separado, painel ali do nosso esqueletinho, do Armature. Esse painel é específico para ossos. Então, eu vou criar algumas camadas, vou separar esses ossos em algumas camadas para que a gente possa organizar de uma forma melhor. Na primeira camada vão ficar os ossos básicos aí do nosso esqueleto, na segunda camada os nossos controladores e a gente pode até mesmo colocar na terceira camada somente os ossos que a gente usa para trabalhar. Então, o que a gente faz? Entre modo de edição do esqueleto, nós vamos criar alguns controladores aqui e da mesma maneira que a gente duplicou o esqueleto, a gente pode duplicar esses controladores. Já que a gente vai duplicar, mais interessante que eu remova esse lado do esqueleto, finalize os nossos controladores do lado esquerdo e passe tudo para cá. Bem mais interessante. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, os controladores das pernas. A cinemática inversa ela trabalha da seguinte maneira. Eu vou criar um osso para o joelho e um osso para o pé. O osso do pé vai fazer com que o personagem movimente a perna, o osso do joelho, digamos assim, o ponto de interesse do joelho, para onde o joelho está virado, basicamente isso. Então eu vou selecionar aqui o osso do joelho, na verdade a intersecção assim, entre o osso da coxa e da canela. Vou colocar na visão lateral esquerda aqui e vou fazer uma extrusão no eixo Y para frente. Eu vou criar um bone aqui para frente. Extrusão e o Y, travar no eixo Y e vou puxar o bone aqui para frente. O tamanho desse bone não importa para a gente, tá? Realmente não interessa. Mas eu vou colocar aqui o tamanho de -1. Esse osso está vinculado. Se a gente tentar movimentar, ele vai levar a nossa perna junto, que não é bacana. Então eu vou desvincular esse osso aqui. Ctrl P a gente serve para a gente fazer vínculos. A gente vai fazer justamente o oposto. Alt P. A gente vai quebrar o vínculo desses 3 ossos aqui. Alt P. Clear Parent. A gente separou esses ossos. Para garantir, Alt P de novo. Disconnect Bone. Na verdade o Clear Parent ele já faz isso, mas só para garantir que não vai ficar nenhum vínculo ali, porque os controladores eles são um pouco neuróticos. Então pode dar uns bugs bem violentos. Então esse aqui é o nosso controlador do joelho. Então, eu vou colocar aqui o nome dele.
Todos os controladores eu vou colocar com um início ali do nome dele, sempre com C underline alguma coisa. Então, por exemplo, C de controller, né? Vou colocar minúsculo, underline, joelho. É assim que escreve, né? Acho que sim. Ponto L maiúsculo. Então esse aqui é o nosso joelho esquerdo. Agora eu vou criar o controlador do pé esquerdo. Esse aqui eu não vou criar com extrusão, eu vou criar duplicando ele e mantendo ele exatamente na mesma posição. Ou seja, Shift D, dupliquei, aperto a tecla ESC para manter ele no mesmo lugar e eu vou desvincular qualquer relação nele com a perna. Alt P, Clear Parent. E o nome desse controle aqui vai ser C underline foot.l. O que acontece? Eu vou mandar esses dois bones depois para a nossa outra camada. Vamos só testar aqui o Inverse Kinematic para entender o que a gente está fazendo. O que acontece? Eu vou passar meu esqueleto para o modo Pose. Vou selecionar o osso da canela. E eu vou criar um constraint. Para quem trabalha com modelagem sabe o que é um modificador, Solidify, Subdivide Surface, são modificadores. São coisas que a gente aplica, modificadores que a gente aplica no objeto para fazer algum tipo de alteração. No caso, os bones têm seus próprios modificadores e a gente chama isso de constraints. Aqui em cima, cantinho direito aqui em cima, constraint, são modificadores específicos para bones. Portanto, que para bone aqui não tem modificadora. Para objeto eu tenho modificadores e para os ossos eu tenho constraints. Então, eu vou adicionar um constraint com o osso da canela selecionado, chamado Inverse Kinematic. Ele cria uma linha tracejada e a canela ali fica laranjinha. O que acontece então? Ele tem duas, sempre que tiver aqui vermelho, esse tom de vermelho e de rosa, porque está dando erro. Está dando erro porque ele pede duas propriedades que a gente ainda não vinculou. Sempre que tiver um símbolo do cubinho é porque ele está pedindo o objeto como um todo. O nosso objeto como um todo aqui é o nosso armature. Então eu posso clicar no conta-gotas aqui e clicar no armature, ou então selecionar o armature direto. Ou seja, os nossos dois objetos, target, pole target, são o próprio armature. Quando a gente seleciona algum armature, na maioria dos modificadores e lógico nos constraints também, ele habilita, ele lê que é um armature, logo ele entende que a gente quer pegar algum osso desse armature. Nosso alvo, nosso target, primeiro, a gente está selecionando o osso da canela. O alvo dele é para onde está apontado o tail. Então, o nosso alvo principal é o pé. É o pé que vai controlar a perna. Então, aqui eu vou procurar os meus bones. E aqui ele já está aqui em cima, né? Já está aqui como underline, C underline foot. Ou também eu posso pesquisar aqui que ele vai aparecendo. Então, foot. Ele ficou amarelinho. O nosso pole target é para onde que essa hierarquia de Inverse Kinematic vai ficar apontada, que é o nosso joelho. A ideia é que quando eu movimento o joelho aqui para o lado, ele fique meio que dobrando a perna, meio que direcionando o joelho. Então aqui eu vou selecionar o nosso joelho. Vai acontecer uma coisa engraçada agora. O nosso esqueleto ele dá uma zoada, ele fica meio torto, normal. Porque eu preciso de algumas configurações aqui bem simples. Primeira coisa, chain length. Chain length é o comprimento dessa forma aqui, desse constraint, desse inverse kinematic. Sempre que ele fica zerado, ele vai procurar, ele vai, digamos assim, pegar os heads, ele vai na direção oposta da criação dos bones e ele vai chegar até onde ele bater num ponto onde ele não tem continuidade. Por exemplo, aqui a perna tem a continuidade, por mais que esteja vinculado no osso da coluna, ela parou. Tanto que aqui nós não temos os dois juntos. Se eu tivesse um osso aqui no meio do caminho, ele iria até a ponta da cabeça, provavelmente. Só que o que é interessante? A gente colocar aqui no chain length o comprimento dessa hierarquia. O comprimento dessa hierarquia, como é que a gente faz? Bem simples. Primeiro, eu tenho que saber em quem que eu apliquei. O bone, onde está aplicado o constraint, ele conta como ele conta como um valor, ele conta como um objeto.
E daí a gente vai sempre na direção onde o constraint está nos guiando, né? aquele tracinho lá, e a gente vai somando 1 para cada bone. Então eu tenho 1 do meu próprio bone, da onde está o constraint, mais um bone, 2. O terceiro a gente não conta, porque aqui eu já não quero mais que ele pegue. Então significa que o meu chain length vai ser 2. A canela e o osso de cima. Se eu tivesse, sei lá, um alienígena com 3 ossos na canela, provavelmente eu colocaria 3. Então depende muito da estrutura, mas na maioria das vezes é sempre 2. Mas eu posso usar Inverse Kinematic também para ferramentas, máquinas e outras coisas, não é só para personagem. Então é só um modelo, né, um exemplo. O que acontece? A perna ela ficou virada, o pé dele ficou para dentro, ficou parecendo um curupira ali. Então, o que acontece? Ele não está orientado como eu gostaria. Na verdade, esse cara aqui ele já está controlando a perna. Se eu movimentar o nosso controle do pé, ali, ó, estou movimentando, ele já está controlando a nossa perna. Só que ele está virado para o lado errado, o joelho está para dentro. Ele tem que ficar virado para cá. Ó. Se eu movimento o joelho, ele rotaciona. Então significa que esse ângulo ele não está correto. Aqui no pole angle a gente consegue corrigir isso. Se eu aumentar esse valor, ele vai girar justamente para o lado oposto da perna. Aqui também não tem regra, tem que literalmente mexer e ver no valor que dá o resultado que a gente precisa. Então eu vou diminuir, provavelmente vai ser menos 90, porque aqui ele está zerado, ele está bem, na verdade ele está errado, mas ele está errado de um jeito bem ordenado. Tá? 90 graus ali. Então eu vou colocar menos 90 aqui, ficou perfeito. Então o que significa? Agora ele está completo. Se eu pegar o osso do joelho e movimentar, ele vai virar a minha perna para o lado certo. Se eu pegar o controle, reparem no nome aqui, o controle do pé e movimentar, ele vai dobrar a minha perna. Isso me ajuda muito quando eu quero fazer uma animação de corrida, de walk cycle, por exemplo. Nossa, a gente tem um ganho de desempenho absurdo. A maioria das vezes a gente trabalha com animação, com a cinemática inversa. E mesmo assim, se eu não quero mais trabalhar com isso, eu posso só desabilitar aqui no olhinho, ela para de funcionar e daí eu volto a trabalhar no modo padrão de cinemática. Não precisa destruir nada. Uma última coisa. Quando eu pego esse controle do pé para movimentar a perna... Opa, ó, peguei errado. Controle do pé para movimentar a perna. Movimenta, ok. Consigo movimentar aqui também, ok. Mas quando a minha perna dobra, muda o ângulo, o meu pé ele deveria virar também, ó. Ele não está de acordo. Então a ideia é que esse osso aqui ele imite a rotação do nosso controlador. Ou seja, o nosso controlador vai servir tanto para puxar o pé e movimentar, quanto rotacionar o tornozelo. Então o que eu vou fazer? Eu até vou deixar torto assim mesmo, de propósito. Selecionar o osso que não é o controlador, o pé, vou lá nos constraints, copy, rotation. Quem que eu quero rotacionar? Eu quero rotacionar um osso do armature e eu vou falar para ele que esse osso é o controle do pé. Ali. Então, quando a gente pegar o controle do pé, eu consigo movimentar e rotacionar, que o meu pé ele vai estar sempre virando junto certinho. Um para controlar o joelho e o outro para controlar o movimento do pé e da perna. Quando a gente movimenta para muito longe, é normal acontecer isso, que ele vai ficar sempre apontando, mas não quer dizer que ele vai espichar a perna, ele não é um cartoon, né? Não vai espichar a perna. Certo? Parece complexo, a gente vai fazer no braço agora, vai ficar bem mais tranquilo de entender. Então vou selecionar, estou em modo de pose aqui, vou selecionar meus bones, Alt R para zerar a rotação, Alt G para zerar o movimento e ele volta para a posição básica dele. O IK da nossa perna está completo. Agora a gente precisa arrumar o IK do braço. O IK do braço ele vai ser construído no antebraço também, assim como eu fiz na canela, eu vou fazer aqui no antebraço. Seleciono o antebraço, modo de pose, Add Constraint, Inverse Kinematic. Olha lá, dessa vez aconteceu uma coisa mais engraçada, hein? Ele foi até a região do quadril, ou seja, para o osso principal de todo o nosso esqueleto, por enquanto é o osso do quadril. Então ele foi até lá, o que não é nada interessante. Então,
A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou com a perna. Vou colocar aqui os nossos alvos serão os nossos armatures. O bone de controle vai ser um controlador da mão, que a gente não criou ainda, que na verdade eu me esqueci. Então a gente vai fazer isso agora. Deixa eu zerar aqui, vamos fazer uma coisa, vamos voltar aqui. Então agora a gente precisa fazer isso para o braço também. Para o braço eu vou criar então os controladores. Vou colocar na visão da lateral, modo de edição, seleciono o cotovelo e crio uma extrusão. Extrusão em Y e Y. Vou colocar um tamanho aqui de 1 e vou desconectar esse bone aqui. Alt, P, Clear Parent. Vou colocar um pouquinho afastado, assim, a gente não precisa deixar muito próximo, não faz muita diferença se ele está muito longe, mas faz diferença se ele está muito perto. Porque se ele estiver muito perto, qualquer movimento ele fica meio sensível. Então deixa um pouquinho afastado aí. Então a gente vai renomear aqui para controle cotovelo.l, certo? E a gente precisa fazer o controlador da mão também. Seleciona o bone da mão, Shift D, dá um ESC para não movimentar, Alt P, Clear Parent, e agora controle da mão, .l. Agora a gente pode fazer o constrain igual nós fizemos na perna. Modo de pose, estou com o controle da mão selecionado aqui, eu vou selecionar o nosso antebraço, assim como eu fiz aqui o da canela, fazer aqui do antebraço. Add constrain, inverse kinematic. Os nossos alvos serão o próprio esqueleto, né? A gente está fazendo um constrain para esqueleto. O bone, quem é o nosso controlador? É a mão. Assim como a gente tem o controlador da perna, vai ser o pé, a gente tem o controlador do braço, que vai ser a mão. Então aqui vai ser o controle da mão. E o nosso pull ângulo, ou seja, quem vai controlar para onde está apontado o cotovelo, vai ser o nosso controle elbow aqui. Mesma coisa que deu aquela hora. Ele acaba perdendo um pouco as estribeiras aqui por conta do chain length. Nós vamos utilizar o mesmo valor que a gente usou na perna. São dois. Um osso do comprimento aqui do nosso chain length. Um osso é o antebraço, o segundo osso é o braço. Eu poderia fazer terceiro para fazer até a clavícula, mas eu não teria um controle de levantar o braço de um jeito muito bacana. Então, melhor aqui para o braço é 2. Fiz isso, ainda assim parece que o braço está quebrado, não tem problema. Então a gente vai arrumar agora a angulação dele com o pull angle. Então a gente vai virar aqui, acredito que 90 positivo. Será que é 90? Eu acho que é 90. 90 positivo, ó. Ficou com o braço bem orientado, os dedos ali direitinho, e agora a gente pode testar. Então se eu selecionar o bone, controle da mão, e movimentar, ele movimenta o braço. Se eu movimentar o osso do cotovelo, ele consegue inclinar, rotacionar, né, dar angulação ali para o nosso cotovelo sem mexer a mão. Bacana, né? Fica bem mais interessante a gente trabalhar assim. Ainda preciso arrumar a rotação do osso da mão com o osso do controle da mão, assim como a gente fez com o pé. Então a gente seleciona o osso da mão mesmo, principal, hand.l. Adicionamos um constraint do tipo copy rotation e a gente utiliza como parâmetro o bone do controle da mão. Então, a mão imita a rotação do controle da mão. E daí, quando a gente trabalhar com o osso do controle da mão, a gente consegue movimentar o braço e rotacionar a mão de um jeito bem rápido. Então, a gente fica com agilidade no processo de animação, porque a gente vai controlar uma estrutura complexa, que é o braço, com 2 ossos. Isso que é o interessante. Vou selecionar tudo aqui de novo, Alt R, Alt G, eu quero resetar as informações, e agora sim eu posso copiar essas coisas para o outro lado, para que a gente não precise fazer 2 vezes. Como que a gente faz isso? Em modo de edição, eu vou selecionar todos os bones, inclusive os controles,
todos os bones do lado esquerdo, os controladores também. Deixo o meu ponto pivô, Shift S, o meu cursor 3D para o centro do grid e altero as características aqui de ponto pivô para o 3D cursor. Então, o que significa que qualquer alteração que eu faça é a partir do centro do grid. Daí eu duplico, Shift D, não clico em nada, S de escala, X para fazer uma escala no eixo X, -1 no teclado numérico. Enter para confirmar. Inverti os meus ossos, estão direitinho, e agora eu preciso ir lá na opção do Armature e pedir para ele dar um Flip Names. Então, todos os meus ossos que estavam com o nome .L, agora estão com o nome .R, inclusive nossos controles. E ele já vem com a hierarquia certinha também. Se vocês testarem em modo de pose aqui, ele já vem com a hierarquia certinha e já vem vinculado, inclusive, não precisa reajustar, só tem que passar aqui embaixo para o medium point de novo, não precisa reajustar os vínculos, ele já fica com o vínculo direitinho. Então, se eu movimentar o osso do quadril agora, eu consigo trabalhar com esse esqueleto de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais interessante do que com a cinemática convencional. A gente precisa fazer mais duas coisas aqui. Uma é criar o osso pai, que é o osso que vai fazer com que todo mundo fique vinculado, porque se eu movimentar o esqueleto, vocês podem ver que alguns ossos ficam no caminho, ficam parados. E vincular ele de fato, né, com todos os ossos do jeito certo. Então, para isso, a gente vai utilizar a nossa outra camada de esqueleto. O que eu vou fazer? Primeira camada vão ficar os ossos principais que a gente criou lá no início, no primeiro vídeo. Na segunda camada, ou na terceira, vão ficar os ossos de controle. E numa outra camada eu vou misturar só os ossos que eu preciso animar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar os controles dos cotovelos e dos joelhos, tecla M, e eu vou mandar eles para a terceira camada. Ali, ó. Terceira camada eu tenho só os cotovelos e os joelhos. Eu vou selecionar também os controles, daí cuidem para não pegar os ossos errados. Aqui, ó. Fico sempre reparando por aqui. Controle, ó, controle da mão, tecla M, camada número 3. A outra mão, controle da mão, tecla M, camada número 3. E vou fazer isso para os pés também. Controle do pé, M, camada 3. Controle do pé, M, número 3. Então, o que significa que aqui eu tenho meu esqueleto base, meu esqueleto de fato, e na camada número 3 eu tenho todos os ossos de controle. Certo? Eu preciso de mais um osso de controle, que é o nosso osso principal do esqueleto. O nosso osso principal, por enquanto, é o osso do quadril, o que está errado. Eu já vou criar ele na terceira camada. Eu estou com o meu cursor 3D bem no centro do nosso grid. Vou selecionar, vou passar para o modo de edição. E eu vou criar um single bone aqui, ó. Add single bone, ou então aqui no painel Create. Não, aqui daí fica Tools, pode selecionar um bone, ou Shift A, eu crio um bone. Esse bone ele tem que ficar deitado, ele vai ser o bone base do nosso personagem. Vou mudar aqui para o 3D cursor. Seleciono o bone, R, X para travar no eixo X e vou rotacionar ele, ó, 90 graus. Importante que o head desse bone fique exatamente onde está o ponto pivô de todo o esqueleto e, consequentemente, do personagem. Quanto mais alinhadas as coisas estiverem, menor a probabilidade de dar qualquer problema. Esse bone aqui, a gente vai chamar ele de Root Rig. Esse cara aqui é o cara mais importante da nossa hierarquia de bones. Eu vou fazer o quê? Vou selecionar todos os outros bones, os nossos controles, nossos controladores. Por último, o nosso root, Ctrl P, Keep Offset.
significa que quando eu entrar em modo de pose e movimentar esse osso, ele leva todo mundo. O que eu vou fazer agora? Tenho camada 1, os ossos, camada 3, os controles. Na camada 5, eu vou deixar os ossos misturados com os controles que me servem para animação. O que eu não vou utilizar para animação, eu não vou deixar lá. Então, eu vou selecionar todos esses ossos aqui, na camada 3. Vou apertar a tecla M de novo. Vou manter o Shift pressionado e vou clicar. Opa. Tecla M, segura o Shift e clica aqui na quinta camada. Reparem que os dois ficaram escuros. Se eu clico sem o Shift, fica só ele. Se eu clico com o Shift, ficam as duas. Então, igual no Windows, né, ele mantém a seleção do que eu estou fazendo. Então, significa que na camada 5 eu vou ter praticamente uma cópia. Eu não estou copiando bones, é só visualmente o que eu estou enxergando. Uma camada, uma layer, né, uma layer de visualização. Vou lá na primeira e eu vou selecionar as pontas dos pés, toda a coluna, incluindo a clavícula, certo? Pontas dos pés, o pé não, só a pontinha dos pés, toda a coluna, clavícula e os nossos dedos. Dos dois lados. Não vou selecionar osso de mão, não vou selecionar osso de braço, nem de perna. Certo? Coluna, os dedos, a mão não. Só a pontinha dos pés, a perna não. M, segura o Shift e clica lá na quinta camada. Então, o que eu tenho agora? Uma camada com os meus ossos, uma camada com os meus controles, uma camada em que eu vou trabalhar. É com essa camada que a gente vai operar e fazer todas as animações do nosso jogo. Isso aqui está pronto, isso é um esqueleto pronto para trabalhar com games, trabalhar com animação voltada para games. Aliás, deixa eu salvar que eu não salvei ainda. Isso aqui nos garante um controle muito bom do que a gente está fazendo. Agora no próximo vídeo já vou explicar como vincular e como animar direitinho. E só para não dar nenhum problema na hora de vincular os nossos bones, eu vou já aqui, vou me adiantar um pouquinho, e aqui no nosso painel de configuração de bones, se vocês rolarem lá para baixo, a gente tem uma opção que diz Deform. Esses ossos de controle, eles não são deformadores, eles não vão deformar a nossa malha. Então eu vou voltar aqui para a terceira camada, lá no painel de bones, e eu vou, todos os ossos que tem a definição aqui de controle, o C, alguma coisa, eu vou desmarcar a opção Deform, somente nos ossos que tem o C. Então, infelizmente não tem como fazer isso para todos, tem que ser feito um a um. Não existe uma maneira de fazer isso para todos. Por mais que a gente selecione todos e tire o Deform, ele só tira o Deform do último selecionado. Então, não tem tempo que realmente não funciona. Adoraria isso funcionasse. Não, então, todos os nossos controles têm o Deform desmarcado e lá na nossa terceira camada, os ossos que são ossos de deformação, eles têm um deforme marcado. Certo? Agora no próximo vídeo eu já mostro como que a gente vincula com o nosso personagem, finalmente, e daí a gente vai se divertir animando esse Ghost Rider aqui. Certo? Valeu!